Um grande homem, um intelectual defensor dos direitos humanos. Um homem de coragem que marcou a história e que serve de exemplo para o futuro. Para entender a importância histórica de Dom Paulo Evaristo Arnes, a gente recebe hoje aqui no estúdio o jornalista, escritor e documentarista Ricardo Carvalho. Ele é o biógrafo do cardeal. Oi, Ricardo, obrigada por ter vindo. Boa tarde. Prazer. Dom Paulo Evaristo Arnes parece que conquistou a unanimidade, né? Difícil, acho que não tem alguém que fale mal dele ou que não tenha o que dizer de positivo para quem conhece a história, né? Eu escrevi 2 livros sobre ele, estou finalizando o documentário e fui atrás de possíveis críticas contundentes contra ele. Não tem. Opinião que divide comigo o Leonardo Boff, teólogo, que foi de alguma maneira expulso da igreja por conta das suas posições progressistas e que foi aluno de Dom Paulo. Ele mesmo conta no documentário que ele buscou o que ele chamou de defeitos em Dom Paulo e ninguém encontrou. E ele diz assim, Dom Paulo com certeza é um santo, mas não o santo tradicional da igreja, o santo que lida com a dignidade do ser humano por conta dele ter se entregue principalmente aos mais humildes de uma cidade caótica como São Paulo. Uma das características mais fortes que apontam nele, né, foi a coragem. Ele foi muito corajoso, inclusive durante a ditadura, principalmente, né, desafiando o regime. Como é que foi isso? Olha, o nome do documentário, Priscila, é Coragem. O seu documentário do meu fica pronto em documentário março. é isso, chama Coragem, as muitas vidas do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, porque ele se desdobrou com essa coragem, em relação a essa coragem que ele acabou ganhando manchetes do mundo inteiro na luta contra a ditadura militar. Tem exemplos impressionantes do encontro que ele teve com o general Emílio Garrastazu Médici, que era presidente, o general-presidente, e falou, ó, tem que parar com tortura, e foi uma conversa muito tensa, quando o general falou, o senhor vai cuidar da sacristia que eu cuido do governo, mas ele não desistiu. 2 anos depois, caçam a Rádio 9 de Julho, como a repórter acabou de dizer, como esse senhor que foi de uma comunidade eclesial de base. E as comunidades eclesiais de base, só para você ter uma ideia, ele vendeu o Palácio Episcopal em 1973, por 5 milhões de dólares, tá? Depois de negociar muito no Vaticano. Com esse dinheiro, ele comprou 1.200 terrenos na periferia de São Paulo e ali começou uma ação meritória, quando o povo começou a entender como é que fazia para reivindicar. Aí a cidade começou a ter pessoas pedindo creche, hospitais, etc. E ninguém sabia de onde vinha isso. Veio da consciência de 1.200 comunidades eclesiais de base. Um trabalho em silêncio de Dom Paulo. Falando um pouco sobre a ditadura, voltando um pouquinho, ontem a Comissão Municipal da Verdade reconheceu, né, alguns crimes cometidos durante a ditadura e também apontou que 1 em cada 4 pessoas desaparecidas durante o regime militar era de São Paulo. O prefeito Fernando Haddad pediu desculpas públicas em nome da prefeitura. O relatório final revela as violações dos direitos humanos praticadas pela administração municipal da capital paulista e também os crimes cometidos contra agentes públicos municipais entre os anos de 1964 e 1988. O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, recebeu uma versão do relatório e fez um pedido de desculpas em nome da prefeitura. Esse pedido de desculpas destina-se a todos aqueles e aquelas que deram suas vidas para o restabelecimento da democracia no Brasil, aos que foram perseguidos, presos, torturados, assassinados por ação direta ou indireta da municipalidade e aos que tiveram seus corpos ocultados em valas clandestinas em cemitérios públicos municipais. Ativistas, familiares e pessoas ligadas à luta contra a ditadura participaram do evento. Para eles, a entrega do relatório é o início de uma reparação histórica. A prefeitura também entrou nesse aparato repressivo para ocultar os cadáveres. E quando ele pede desculpas, eu acho que é uma reparação política, simbólica, muito significativa. Dom Paulo Evaristo Arnes teria reconhecido a importância desse ato. Sem dúvida, sem dúvida. Todas as ações, num período difícil da ditadura militar, a liderança, muitas delas, coube a Dom Paulo. Porque o cargo de cardeal,
corresponde no protocolo ao de vice-presidente da República, no protocolo. Então ele entrava nos quartéis, ele tinha notícias das torturas, ele ia pôr o dedo no rosto dos generais, dos delegados, enfim, dos diretores de presídio. Na verdade, um culto ecumênico, com o pastor Jaime Wright, com o rabino Henry Sobel e tal, e foi 8.000 pessoas presentes na catedral. Foi o início da derrocada do regime, né? Foi. Historiadores reconhecem, Dom Paulo, eu mesmo posso dizer que foram as primeiras trincas no muro da ditadura, foi esse trabalho, foi esse culto ecumênico em homenagem ao Vladimir Herzog. No seu livro, a biografia do cardeal, você fala de diferentes personalidades. Qual outra personalidade que é importante as pessoas conhecerem? Não é tanto talvez personalidades, mas é o jeito dele trabalhar. Então, o livro chama o Cardeal da Resistência, né, que foi um momento muito importante. E diz as muitas vidas do cardeal. As vidas, não personalidades, né? As muitas vidas. Por quê? Porque ele foi o cardeal da periferia. O trabalho que ele fez na periferia de São Paulo é inédito, como eu acabei de falar. Ele foi o cardeal da esperança, ele foi o cardeal dos operários, ele foi o cardeal dos pobres. Então, essas várias maneiras de Dom Paulo atuar como cardeal, colocando o prestígio de cardeal, é que durante muitos anos fez com que esse povo paulistano pudesse reivindicar. Aliás, diga-se passagem, que não tem mais isso. Acabou. Depois de Dom Paulo, os arcebispos que vieram não deram a menor atenção ao que Dom Paulo fez, e apenas em Hermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo, que ainda resiste o trabalho que Dom Paulo fez, o que é uma pena. Será que a importância, né, e a repercussão da morte pode inspirar outras pessoas a se espelharem no exemplo dele para poder tentar fazer algo parecido? Olha, existem muitos padres da época de Dom Paulo, o padre Ticão, lá em Hermelino Matarazzo é um exemplo, o padre Júlio, que cuida da pastoral do povo da rua, é outro exemplo. São religiosos que herdaram essa vontade, essa gana e essa garra de Dom Paulo de trabalhar pelos humildes. Mas sem apoio dos arcebispos, sem apoio um pouquinho mais forte da cúpula, é muito difícil. Mas a esperança, o lema de Dom Paulo era de esperança em esperança. E nós temos a esperança que esse povo possa contar com esse apoio fundamental que veio da igreja no tempo de Dom Paulo. 28 anos como arcebispo de São Paulo. O nosso tempo está acabando, infelizmente, mas eu imagino que você se sinta muito privilegiado, né, de ter acompanhado e coberto essa história tão de perto, né? Com certeza que sim, e também ao mesmo tempo um pouco triste, porque no Brasil faltam líderes como Dom Paulo foi. Muito obrigada, Ricardo Carvalho, biógrafo de Dom Paulo Evaristo Arnes, que está lançando o documentário 2017. Parabéns, sucesso no documentário. Obrigado. Obrigada mais uma vez.